Então, estamos gravando, boa noite, né? Agora, dentro do nosso registro aqui de aula, são 7h20, hoje é dia 2 de setembro de 2024, e nós seguimos aí com o nosso curso de Sociologia, na verdade, de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, que é o nome completo da nossa disciplina. Então, seguindo aí a proposta do curso, nós, no nosso encontro na semana passada, não vou dizer que esgotamos, mas encerramos a discussão a respeito do tema família. Então, a gente conversou a respeito da visão de cada um sobre o que é família. A gente construiu juntos, a partir dessas visões, um mapa mental. Desse mapa mental, eu consegui resgatar alguns autores que tratam do tema, e desde essas visões sociológicas, por sua vez, a gente buscou aquelas que são ali predominantes na Constituição Federal. Ô, Maria Eduarda, estou vendo aqui tua mensagem agora, só me dá um toque quando a gente estiver encerrando a aula, tá? Eu já encerrei ali a chamada, mas não tem problema, você não vai ficar com falta não, tá? Só me dá um toque ali no final que eu corrijo. Senão eu vou ter que ficar voltando na chamada cada vez que alguém entrar, e aí o negócio não flui, né? Então, para seguir o tema, e para a gente seguir aí a metodologia do curso, o que eu ia propor de discussão para agora? Eu estava até em dúvida, na verdade, se a gente ia entrar no tema da religião, porque religião é uma daquelas coisas que é legal de discutir junto com política e com futebol, e enfim, é uma discussão que costuma ser bastante frutífera, porque lida com as nossas paixões, lida com a nossa visão do nosso lugar no mundo, com a nossa visão de relação com a transcendência e com o além, para quem acredita em transcendência e além. E visões religiosas certamente estruturam a vida da nossa sociedade. Ou também um outro tema que é muito polêmico, porque diz respeito à nossa identidade, e seguindo a linha ali mais dos marxistas, que é um dos fundadores da sociologia, acaba ditando a nossa posição no mundo. Nós somos o que fazemos, nós somos a classe a qual pertencemos. A gente entrar na discussão de trabalho. Então, discutir aí a importância do trabalho e a visão que cada um de nós tem a respeito do trabalho na vida social, e dentro disso construir ali um mapa mental e buscar as visões, provavelmente, de uma sociologia mais liberal, de uma sociologia mais voltada ao marxismo, para a gente buscar a estruturação social do trabalho na nossa Constituição e buscar, no fim das contas, quem que nos influenciou nas nossas visões políticas constitucionais. Esse seria o plano se estivéssemos vivendo tempos normais, mas, né, se tem uma coisa que é ao mesmo tempo difícil quando a gente lida com esses temas, eu como professor de filosofia, de sociologia do direito, mas também de direito administrativo, especialmente de direito constitucional, se tem uma coisa que marca muito assim as minhas aulas, é o fato de que no Brasil a gente não morre de tédio. Então, o tempo todo, nós temos uma situação cuja urgência demanda o nosso foco de atenção e cuja atualidade faz com que a gente tenha que fazer algumas mudanças pontuais para discutir o assunto enquanto ele ainda está quente, né? É que nem o pãozinho, né? Se você deixa ele esfriar, ele fica duro, fica velho, não serve para nada. Então, no material que eu projetei para vocês no nosso primeiro encontro, eu listei ali os temas que eu gostaria de discutir durante o curso, né? Alguns deles. E vocês vão ver ali, em último lugar, a questão da comunicação. Então, as nossas regras, os nossos parâmetros de comunicação, ou seja, do ato de tornar comum um pensamento, eles importam a toda a sociedade, eles vão ter uma determinada representação em cada sociedade, e essa visão dessa sociologia e, consequentemente, dessa antropologia, ou seja, essa visão de homem, essa visão do papel do homem face ao problema, vai se fazer presente no direito.
E para qualquer pessoa que não esteja em que não passou os últimos dias em Marte, especialmente alunos de direito, eu acredito que estejam bem a par dessa discussão. Nós vivemos atualmente, no nosso país, uma situação que eu não vou dizer que é inédita, porque a gente já teve bloqueios parciais de redes sociais no passado. Então, a gente teve alguns juízes, especialmente de primeira instância, que determinaram bloqueios temporários do WhatsApp. Alguns de vocês devem se lembrar disso. Mas a gente vive uma situação um tanto inédita, porque a Suprema Corte, por conta de uma questão jurisdicional bastante específica, achou por bem suspender o funcionamento de toda uma plataforma de comunicação, de todo um ecossistema de discussão pública, que é o X, antigo Twitter. Alguém está por fora dessa discussão? Alguém não acompanhou isso nos últimos dias? Eu acho um pouco impossível, né? Porque tá em todas as plataformas de notícia. Até no Twitter, que está bloqueado, né? Mas, enfim. Alguém aqui era usuário de Twitter ou é usuário de Twitter? Eu tinha, mas eu não usava. Então, tipo, era a mesma coisa que nada. Eu tenho uma conta lá, porque de vez em quando algum thread vira notícia e eu gostava de entrar para acompanhar. Mas eu confesso que eu, pessoalmente, nunca fui um grande fã do Twitter, porque ele, nessa lógica de blog instantâneo, ele traz muita informação numa velocidade muito rápida. Então, para a gente que às vezes é meio viciado em enrolar a tela, em receber informação, em receber meme, em receber notícia, é um troço que eu considero quase que um vício, assim, porque você está recebendo ali as discussões em tempo real e é aquele nível quinta série, porque responde A, corta B, muito curto, muito veloz, e eu não tenho maturidade para aquilo não, cara. Então eu pessoalmente optei por não participar. Tenho lá a minha conta, eu sigo lá algumas páginas, recebo alguma coisa de notícia, mas não é uma rede social que eu tenho o hábito de fazer uso. No máximo na época do Big Brother para dar risada. Aliás, o BBB vai sofrer com a ausência do Twitter se essa situação perdurar até o ano que vem. Ah, para os alunos novos, né? Eu tipo, tem essa visão, né, meio intelectual, meio não sei das quantas, mas eu curto futebol e curto Big Brother. Então, me julguem. Tá, então não temos nenhum marciano na turma, ou se temos um marciano, ele está calado com medo de ser entregue para as autoridades da NASA. Então tá todo mundo por dentro do fato de que a Suprema Corte brasileira achou por bem encerrar as atividades. Pois é, né, cara? Não sei, né? Nós somos perfeitos de acordo com as nossas potencialidades. Isso aí na aula de filosofia daria uma discussão fantástica, mas, enfim. E eu acho que essa urgência do fato de que nós temos uma decisão judicial que, na prática, eu não estou entrando no mérito da decisão, nem me posicionando a favor ou contra ela, se bem que os alunos que me acompanham há mais tempo já devem imaginar qual é a minha posição a respeito disso. Mas eu, nesse momento, não estou colocando posição alguma, mas a gente, na prática, vive a censura, não do Twitter, porque o Twitter é uma plataforma, o Twitter não se manifesta, mas dos 10 milhões de brasileiros, quase 5% da população nacional, se a gente pegar eleitorado, porque Twitter é um troço usado por pessoas adultas, a gente está falando ali de quase 10% do eleitorado brasileiro que fazia uso daquela rede para se comunicar, para fazer negócios, para expressar ideias, para expressar opiniões. E o Estado, por conta de uma questão contenciosa que diz respeito ao andamento de uma ação que tramita na Suprema Corte,
simplesmente desligou o plug. E aí determinou, fazendo uso de um aparato legal que está presente no Código Civil e que está presente na Lei Geral da Internet, né, no Estatuto, na lei ali, no Regulamento Civil da Internet, simplesmente puxou o plug, desligou o canal de comunicação, encerrou o debate, fechou o Twitter. A visão a respeito da comunicação, ou seja, da liberdade que nós possuímos para expressar as nossas ideias para o outro, é um tema central da sociologia e também é um tema central da ciência política. A possibilidade que nós temos para tornar comum os nossos pensamentos, ou seja, comunicar, tornar comum algo que no meu íntimo me pertence, é um tema central da organização das sociedades. Toda sociedade, ela contém, né, assim como ela mantém ali na formação das famílias alguns temas que são tabus, e a gente teve a oportunidade de discutir isso quando a gente foi buscar as formas de incesto, né, até no Código Civil, ela também vai ter alguns temas cuja discussão vai ser considerada tabu e cuja veiculação acaba sendo percebida como uma ameaça ao tecido social. E aí, nesse aspecto, algumas sociedades vão ser mais, algumas sociedades vão ser menos liberais, menos abertas, quanto à quantidade de temas que podem ser abertos na esfera pública. A gente fala muito de liberdade de pensamento, né? A liberdade de pensamento seja talvez a única cujo poder de controle, o poder de tutela do Estado não consiga exercer uma grande efetividade, porque o pensamento é aquilo que acontece do olhar para dentro. O pensamento é aquilo que acontece com nós e com conosco e com nossos próprios botões. E muito pouco pode ser feito para que nós sejamos impedidos de pensar, seja lá o que for. Obviamente que o Estado e o aparelho de imprensa, de mídia, né, a indústria cultural, tentam dirigir o nosso pensamento por meio de uma certa produção constante de conteúdos que chamam nossa atenção. Então, o Estado, por meio ali do aparelho de propaganda pública e por meio especialmente do aparelho educacional, e a indústria cultural, por meio da produção de produtos de entretenimento e de arte, de música, de filmes, de séries, de novela, meio que de forma aberta ou de forma subliminar, propõem temas para a nossa atenção e lidar com esses temas necessariamente vai ocupar o nosso pensamento. Dependendo do quanto a pessoa está exposta, né, à produção dessas indústrias e exposta à produção de material de propaganda educacional do Estado, essa propaganda ela vai quase que ocupar a integralidade da nossa atenção. E esse é um dos riscos que a gente corre ao estarmos expostos, né, à grande mídia, à internet e mesmo ao fato de estarmos matriculados numa escola e numa universidade. Mas, para quem consegue dar um passo para além da vulgaridade, para quem consegue dar um passo para além daquilo que todo mundo está vendo, dizendo, discutindo, não há limites formais para o pensamento. Todas as ideias absurdas, todas as ideias criminosas, todas as ideias criativas, todas as ideias sublimes podem surgir e desaparecer na nossa mente o tempo todo. O problema, então, não está no pensamento. O problema está na expressão do pensamento. O que eu posso dizer na esfera pública sem me tornar
um proscrito, um excluído da sociedade. Que ideias eu posso defender em público e que ideias eu não posso defender em público. E o principal, quem é a autoridade, ou quem são as autoridades que traçam esse limite. Então, a gente tem alguns exemplos, pelo menos quando a gente vai olhar a prática política e a tradição constitucional e cultural de determinados povos, a gente vai ter o exemplo mais extremo de livre circulação de ideias na história e na Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são um país que surge de um cenário de perseguição religiosa e que, portanto, tem de maneira muito cara a liberdade de expressão como um direito quase absoluto. Eu digo quase absoluto, porque é até uma questão de uma jurisprudência lá da Suprema Corte, que alguém que, por exemplo, expressa a palavra fogo num teatro lotado e causa um pisoteamento, que causa uma aglomeração e isso gera mortes, obviamente está cometendo um crime. Mas tirando a situação literal do gritar fogo numa sala fechada, é muito difícil que na cultura americana exista responsabilização por expressão de ideias. A criminalização do discurso político. Então, os Estados Unidos têm associação de pedófilos, os Estados Unidos têm partido nazista. No outro extremo, a gente vai ter regimes políticos e sociedades que estão estruturadas em culturas cuja onipresença de determinados dogmas, de determinados temas é tão forte que a livre expressão do pensamento ela vai ser extremamente tutelada. Então, se a gente entra em regimes ditatoriais, de fundo ideológico comunista, como a Coreia do Norte, ou de fundo religioso, como, por exemplo, a Arábia Saudita, as discussões públicas vão ser tuteladas na direção da preservação daquelas ideias que, na visão do Estado, são centrais na manutenção da estabilidade social. Então, não existe liberdade de discussão de temas religiosos num país como a Arábia Saudita, ou como o Irã. E não existe liberdade de discussão de tema nenhum que não agrade o Estado num país como a Coreia do Norte. Então, entre a total liberdade e a total tutela, os países, de acordo com as suas histórias, com as suas predominâncias políticas, de acordo com as características das suas culturas, eles se adaptam, eles se moldam e eles criam ordens jurídicas que refletem ordens sociais mais ou menos abertas, mais ou menos liberais, certo? O Brasil, se a gente vai à Constituição, e depois a gente vai retomar a Constituição de maneira mais detalhada, como fizemos na aula passada para discutir a questão da família. O Brasil, de uma maneira geral, ele consagra na Constituição a livre expressão do pensamento, mas com algumas ressalvas. Então, nós temos a previsão da vedação do anonimato, então, a não possibilidade de que a livre expressão do pensamento na esfera pública seja feita atrás de máscaras, sejam essas máscaras reais, e aí nós temos, por exemplo, a situação dos black blocs, dos agitadores de manifestações públicas que cobrem o rosto para não serem identificados, bem como o uso de máscaras virtuais, então as pessoas que se escondem atrás de VPNs, de firewalls, de perfis falsos,
para se expressarem. E por que nós não admitimos o uso da mensagem anônima no direito brasileiro? Porque a Constituição, no inciso seguinte, ao falar da liberdade de expressão sendo vedado anonimato, consagra o princípio da responsabilidade civil e penal pela expressão do pensamento, quando essa se constituir em ilícito ou em crime, quando esta gerar dano, seja este dano patrimonial ou moral, que envolva o ataque à honra de terceiro, que implique em calúnia, injúria ou difamação. Então, o brasileiro não tem direito à expressão livre do pensamento de maneira anônima, porque ele vai ser chamado, se necessário for, perante as autoridades policiais e judiciais e administrativas, para prestar conta do que disse, se sua expressão violar os direitos e garantias de terceiros. Até aqui estamos na mesma página, vocês estão me entendendo? Está tudo claro? Sim, professor. Se tiverem dúvidas, comentários, questionários, fiquem à vontade, tá? Eu só pedi para a galera fechar o microfone na hora da chamada, porque o barulho atrapalha. E quando vocês forem falar, eu fecho o meu, tá? Mas podem falar. Na verdade, eu vou terminar essa explicação daqui a pouquinho e aí eu vou passar a palavra para vocês, como a gente fez lá na primeira aula de família. Né? Então, no fim das contas, quando a gente vai pensar numa sociedade que tem que tratar do tema da comunicação, a gente tem que pensar o quê? Em primeiro lugar, qual é o limite do discurso público admitido? Até onde eu posso ir com as minhas palavras? Quando eu falo desse limite do até onde eu posso ir para as minhas palavras, quer dizer, existe a ideia de que o exercício da minha liberdade de expressão pode violar a liberdade de outro? E a segunda questão, e a consequência dessa segunda questão é, se existe um limite, esse limite ele vai ter que ter traçado por alguém e ele vai ter que ser fiscalizado e protegido por alguém. Então, se existe limite da liberdade de expressão, é necessário que exista tutela da liberdade de expressão e que exista uma autoridade com a palavra final para tratar da tutela da liberdade de expressão. E imagino que com essa fala vocês entendam onde eu estou querendo chegar quanto ao quadro brasileiro do problema. Vocês já estão tendo a disciplina de constitucional? Já, com o professor Bruno. Com quem? Com o professor Bruno. Ah, tá certo, professor Bruno. E ele deve estar apresentando para vocês, ou vai apresentar em breve, a questão da tutela dos direitos e garantias fundamentais. Já chegou nesse ponto? Professor, fala bem a verdade que eu não lembro. Ele estava falando sobre. é, ele começou pela parte histórica e depois ele começou a falar sobre As classificações. isso. Então, vocês vão chegar lá mais adiante. Não, tá certo. Então, eu vou dar um spoilerzinho de um tema que vocês vão ver em Constitucional. Eu nem sei se está em mente de Constitucional 1 ou se é matéria de Constitucional 2. Espero que seja de Constitucional 2 e que eu seja o professor da disciplina que sobra esse tema para mim, porque eu gosto muito de tratar dele. Que é o tema dos direitos e garantias fundamentais. Né? E nós temos no Brasil um quadro constitucional que consagra a tutela dos direitos e garantias fundamentais, justamente porque não há a presença de um direito absoluto
de uma garantia absoluta. Então, nós vivemos um quadro de liberdade limitada, onde um direito constitucional, onde uma garantia fundamental limita a outra. Então, o teu direito à liberdade de expressão não é maior do que o meu direito à honra. Ou o teu direito à liberdade de expressão não é maior do que o interesse da comunidade na, por exemplo, preservação das instituições democráticas, seja lá quais elas forem. E se há uma tutela, há uma autoridade tutora. Se há uma tutela, há uma autoridade tutora, uma autoridade responsável por acompanhar o livre exercício das garantias fundamentais e, nos casos concretos, e muitas vezes até em abstrato, regular e, portanto, restringir o exercício dos direitos e garantias fundamentais. E na lógica constitucional brasileira, esse papel ele vai recair, em última instância, para a Suprema Corte. Obviamente, o Poder Executivo ele pode estabelecer, principalmente na questão de políticas de vizinhança, de políticas de ordenação, de convívio, limites. Então, eu não posso livremente expressar o meu amor por funk às 3 horas da manhã, botando o som no último volume. Eu não posso organizar uma manifestação para um local onde já há uma manifestação agendada. Oi, Bruna, boa noite. Tá? Só me avisa no final da aula para eu corrigir a chamada, tá legal? Isso vale para todos que entraram depois do início da gravação. O poder legislativo, ele vai poder limitar algumas coisas na elaboração de leis, então o direito de ir e vir cerceado pela prática de crime, ou pelo estabelecimento de uma política de pedágios, a liberdade de expressão no espaço de radiodifusão limitada pela política de concessão da política de liberação de concessões. Então, a gente tem alguns instrumentos de limitação. A própria presença no Código Penal dos crimes de calúnia, injúria e difamação vão ser uma limitação concreta à liberdade de expressão. E a gente vai ter toda essa matéria concentrada na Suprema Corte, porque a Suprema Corte no Brasil, ela une os papéis de controle de constitucionalidade. Esse é um tema que vocês vão estudar, aí eu sei, conheço a ementa, vocês vão estudar em Constitucional 3, porque justamente é o momento em que se estuda o controle de constitucionalidade ou a forma em que a interpretação da Constituição vai estar regulamentada, ou seja, quem tem o poder de dizer o que é constitucional e o que não é. E, nessas discussões, as políticas públicas, as expressões privadas, as relações entre vizinhos, entre empresas, a produção legislativa, a produção de decretos e resoluções, ou seja, toda a vida social e toda a vida jurídica vão encontrar sua última palavra por meio de ações que são devolvidas ao judiciário e que, dependendo da tramitação, vão chegar à Suprema Corte. Então, se há tutela, há um tutor, e o tutor da liberdade de expressão na ordem jurídica brasileira é o Poder Judiciário, e mais especificamente é o Supremo Tribunal Federal. Certo? Para você tutelar uma relação entre partes privadas, você precisa se colocar acima dessas partes privadas. Para você regular poderes, você precisa se colocar acima dos poderes. Para você distribuir recursos, para você promover a equidade, você precisa estar acima das partes desiguais. Então, é como se, por um paradoxo,
a possibilidade da tutela da sociedade só fosse possível a partir da existência de um órgão que não se sujeita à tutela. É como se o estabelecimento do Estado de Direito só fosse possível por parte daquela autoridade que exerce a soberania, porque ela tem para si um estado de exceção. Ela aplica a lei sem a ela se submeter, ou pelo menos ela dá a última palavra na lei se furtando dessa própria lei. Essa teoria, essa descoberta a respeito do direito, ela é do filósofo alemão Carl Schmitt, e ela, da forma que eu recebi, vem da obra do outro filósofo alemão chamado Giorgio Agamben. Nós vamos ter a oportunidade de discutir a obra dos dois mais adiante. Mas, enfim, tudo isso para falar que nós temos limites na liberdade de expressão brasileira. Eu não estou falando que isso é certo, eu não estou falando que isso é errado, eu não estou falando que isso é bom, não estou falando que isso é ruim. E agora eu queria parar de falar, porque eu já estou falando aí há 40 minutos, e eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre o Estatuto da Liberdade de Expressão na sociedade brasileira. Então, por gentileza, eu vou fechar o microfone, eu queria que vocês tomassem a palavra. E eu vou anotando o que vocês falam para a gente ter um mapa mental, para discutir isso sociologicamente na próxima aula. Bom, já que ninguém se manifestou, né? Eu cheguei um pouco depois aí, tive alguns problemas, né? E aí acabei saindo e caí da chamada algumas vezes. Mas o professor tá falando sobre a questão de liberdade de fala, seria mais ou menos isso, né? Isso. Eu acho que eu sou um pouquinho polêmica com relação a isso, né? Porque eu defendo a total liberdade para se expressar. Vejo que todos têm essa liberdade de expressão, mas tem que arcar com as consequências da mesma, né? Mas, assim, tanto que está relacionado às questões das mídias, que falam bastante sobre isso, né? Sobre essa questão da liberdade de fala, enfim, de expressão nas mídias, e até falam sobre regulamentar as mídias, mas sou completamente contra. Então, falando um pouco sobre a minha opinião, as pessoas têm sim o direito de expressar o que tem em suas opiniões, em suas, né, seus princípios, valores, enfim. E quando atingem o outro, elas arcam com as consequências, né? Acredito que seria mais ou menos essa minha linha de raciocínio. Mas quais seriam as consequências? Você pensa em consequências civis, criminais ou consequências sociais? Ambas, na verdade. As civis no quesito danos morais, né, difamação, calúnia, e a questão social seria o próprio desprezo mesmo, né? Essa questão de não ser muito aceito socialmente, ou então ser considerada pessoa preconceituosa em seus ambientes, enfim, são consequências diárias, né? Professor, teu áudio tá desligado. Eu tinha desligado mesmo para a fala ficar com vocês, né? Então, para a Letícia, a liberdade de expressão ela tem que ser total. A gente poderia partir para a existência de uma regulamentação como a da primeira emenda da Constituição Americana, onde a lei não imporá limites ao exercício da liberdade de expressão. E aí eu fico pensando, e eu gostaria também que vocês comentassem, nós brasileiros, de fato saberíamos conviver com isso? Se a gente tivesse, sei lá, o partido racista, ou o partido nazista, ou o partido homofóbico, ou as pessoas livremente se manifestando pela legalização da pedofilia ou da necrofilia, a gente saberia de fato viver com a liberdade daquilo que nos escandaliza? O que vocês acham? Bom, eu acho que não, porque o ser humano ele não tá, na verdade, nunca vai estar preparado, tanto psicologicamente quanto socialmente falando. Eu concordo com a Letícia na questão de o ser humano ele ter isso de ser
de poder se expressar e que a gente deve realmente se expressar nossas opiniões, expressar o que a gente pensa, expressar a nossa religião, o que a gente defende sobre cultura, sobre tudo que a gente prega, sobre tudo que a gente vive. Mas eu entendo, né, na verdade eu penso assim, que nós vivemos em uma falsa liberdade de expressão, porque na verdade as mídias e os políticos, eles só falam aquilo que lhes convém. A gente só sabe de algumas coisas porque convém a eles que a gente saiba. Então, por mais que eles falem: "Nossa, vocês, estão abertos a pensarem o que quiserem e fazer o que quiserem", né, entre aspas, porque nós temos leis e precisamos seguir isso, mas isso vai de uma questão de liberdade e libertinagem. E as pessoas acham que elas realmente vivem onde elas realmente podem se expressar com todo fervor. Mas eu acredito que nunca foi assim, que desde que o mundo ele se entende como mundo, os maiorais, né, os que eram mais estudados, os que tinham poder aquisitivo maior, eles controlavam sim a massa e isso continua perpetuando até hoje e acredito que não vai mudar, porque principalmente hoje em dia, nós vemos cada vez mais, a comunidade mais jovem mesmo, que é o futuro, né, da nação e do mundo, que eles têm cada vez mais se desinteressado em busca dos conhecimentos, tanto na escola quanto em faculdades, né, cursos assim em, direito, medicina, já não se vê mais a procura de querer saber o básico mais. Então, e a gente sabe que enquanto a gente não abrir a cabeça para saber sobre questões sociais, questões, que realmente fazem com que a nossa cabeça vire mais ampla, a gente vive num mundinho onde a gente é controlado pelos políticos, pela massa majoritária que tem, poder aquisitivo maior. Então é isso que eu penso. Professor, seu microfone está desligado. Cara, eu sempre esqueço de voltar o microfone quando vocês encerram a fala. Obrigado pela tua contribuição, Rafaela. E, assim, a gente sempre tem essa discussão, né, da liberdade, da libertinagem, e é uma posição bem corrente de que nós, enquanto indivíduos, ou enquanto espécie, ou enquanto grupo social, não temos, digamos, todos os aparelhos para lidar com uma liberdade absoluta. E, de fato, algumas ideias socialmente nos chocam. Mas aí a questão é, a consequência da ideia que me choca, ela deveria ser, por exemplo, a condenação criminal, dependendo da ideia, ela deveria ser o desprezo social, ela deveria ser a reprovação, ela deveria ser a condenação civil com aplicação de multas, ou seja, nós deveríamos ter isso representando uma tutela na questão da repressão, porque, como bem falou a Rafaela, a censura ou a direção dos espaços onde a nossa fala pode ser amplificada, ela sempre foi conduzida pelo Estado. Ela antigamente foi conduzida pelas igrejas, pela Igreja Católica, por uma boa parte do tempo, e depois pelas igrejas protestantes, e também, principalmente a partir do século XX, pela indústria cultural. Porque até antes do advento da internet, qualquer um podia pensar o que quisesse, e de fato existia uma repercussão muito pequena nas questões de dissenso de opinião, por um motivo muito simples: a tua opinião não ultrapassava a tua rua. Por mais que eu tivesse o livre pensamento, e o livre pensamento como garantia, como direito, ele só vai surgir, só vai estar consagrado nas constituições a partir ali das revoluções e do surgimento ali da Constituição Americana e da Revolução Americana e da Revolução Francesa e da Carta de Direitos inglesa, que é uma coisa ali do século XVII para o século XVIII, historicamente é super recente, mas era uma coisa que não gerava lá grandes preocupações,
porque os indivíduos privados não tinham como fazer as suas ideias circularem de modo maciço. Então, como que uma ideia circulava? Era a partir do púlpito, onde o pastor, onde o padre pregava. Era a partir da cátedra, onde o professor, especialmente o professor universitário, ensinava e ensina. Com ali o surgimento da imprensa, vai ser nos veículos de imprensa, primeiro o livro e o jornal, e depois o rádio e a TV. E vai ser fazendo uso de todos esses espaços por meio da disposição do soberano. Então, o Estado controla a educação, o Estado limita e toma para si uma série de funções sociais que pertenciam à religião, o Estado controla as concessões de rádio e televisão, e ele tem ali, por meio da produção legislativa e por meio da produção normativa do judiciário e do legislativo, e também por meio das ações executivas na emissão de alvarás e na produção de material oficial, ele vai ter a prerrogativa de dar a palavra final ou de ocupar um espaço muito grande, por exemplo, nas universidades, porque por mais que as faculdades e universidades tenham autonomia para definir os seus currículos, a obrigatoriedade da participação no ENAD, onde há um programa pré-estabelecido, e a obrigatoriedade de participação, no nosso caso aqui do direito, no exame de ordem, e a OAB é uma autarquia federal, significa que você tem uma ingerência do Estado naquilo que vai ser dito para o aluno. Porque a boa universidade quer resultado no Enem, quer resultado no ENAD. Já te passo a palavra, Rafael. O Estado ele vai escolher os agentes que vão receber concessões de rádio e televisão. E o Estado ele vai determinar até o sucesso da mídia impressa, dos jornais, das revistas. Ele não tem o poder de impedir a sua circulação, mas a maior parte do faturamento das mídias impressas vem de propaganda estatal. Então, a produção do que vai chegar ao pensamento das pessoas, as palavras que vão formar o campo cultural, o campo de pensamento, o campo de possibilidade de cada um de nós, vai ter aí uma presença muito grande dessas instituições, da universidade, das igrejas, do Estado e das empresas responsáveis pela indústria cultural. E a gente vai exercer a nossa liberdade dentro desse jogo, a partir desse jogo, às vezes contra esse jogo, mas nem sempre. Tá? Rafaela, pode falar? Eu lembro que o senhor abordou o tema de liberdade no primeiro semestre com a gente, e eu fiquei com a parte de liberdade de expressão e eu falei sobre censura. E, se eu não me engano, acho que foi o Eros que falou, e realmente eu concordo, que principalmente o TikTok, né, é uma plataforma onde todos têm acesso, né, tanto as crianças quanto, agora a comunidade mais idosa, né, de mais idade, e tudo que eles postam lá no TikTok é como se fosse um G1 da vida. Cara, se você postar que a tartaruga ela produz chocolate verde, eles acreditam, cara. É tipo nos Estados Unidos falar que a vaca marrom faz achocolatado, entendeu? E isso é bizarro, porque as pessoas não vão atrás de saber se a informação é uma informação correta, de uma fonte verídica, se de fato aquilo é fake news ou se é de uma fonte confiável, eles acreditam em qualquer site, qualquer notícia. E acho que por isso também que as pessoas caem muito em golpe
e acabam sendo controlados mesmo, porque eu estava comentando aqui em casa com os meus pais e falando assim, nossa, a gente fala que a comunidade antiga, né, os medievais, né, eles eram burros, né, de acreditar que a Igreja Católica, nossa, vender pedaço da madeira da cruz que Jesus carregou e que foi crucificado e vender pedaço do céu, e eles acreditavam e compravam. Mas hoje em dia a gente se engana com, às vezes, coisas piores ainda, e a gente acredita que a gente está muito mais evoluído, mas é, a gente está num retardo mental absurdo de não perceber que a gente está indo para um buraco que talvez a gente não consiga se levantar mais. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí, não sei se alguém aqui é fã da banda, chamada Crônica. Alguém conhece? Eu vou tomar esse silêncio por não. O refrão da música diz: você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Então, a nossa perspectiva de julgar o passado a partir dos saberes que a gente tem hoje, ela parece que nos coloca em uma posição de superioridade, mas nada mais é do que covardia. Primeiro, porque essas pessoas não estão mais aqui para nos responderem e para nos explicarem o fundamento das suas crenças. Segundo lugar, porque a gente não está em contato propriamente, você falou o exemplo do medieval e da relação dele com a igreja, a gente não está propriamente em contato com a experiência de fé e de igreja daquelas pessoas de 500, 1000 anos atrás, mas sim com a versão que historiadores, a partir de documentos que necessariamente são parciais, toda história é parcial, porque ela é contada a partir de fragmentos de registros, né? É parte do método histórico isso. E além da parcialidade de todo o registro histórico, a gente também tem o fato de que nós estamos projetando virtudes em nós mesmos contra vícios que também nós mesmos que projetamos no outro. Sei lá, é difícil falar, o pessoal fala tanto na ignorância e na superstição da Idade Média, mas é difícil pensar, por exemplo, em homens como Guilherme de Ockham, como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, como tantos autores, tantos compositores, tantos escritores, tantos grandes artistas que viveram essa época, como Fra Angélico, e dizer que esses caras eram brutos e que esses caras eram doutrinados e mantidos por um esquema totalitário, por um esquema de dominação religiosa, sabe? Então, eu não estou falando isso em defesa da Idade Média ou em defesa dos autores, das pessoas que eu citei, até porque eu acho que quem sou eu para defender a arte do Fra Angélico ou para defender a filosofia de São Tomás de Aquino? Seria até ridículo, assim. É uma formiga defendendo o gigante, sabe? Mas a informação que a gente recebe a respeito dos períodos históricos pretéritos, elas já são para nós encaminhadas a partir de um determinado projeto político. Então, por exemplo, essa leitura da Idade Média como Idade Negra, como Idade das Trevas, ela já vai surgir desde a propaganda, isso é propaganda, redigida ali pelos enciclopedistas, que foi um movimento filosófico-político francês, que buscava a derrubada da monarquia e o surgimento de uma república, e esse movimento que veio a eclodir na Revolução Francesa. Então, a gente tomou peças de propaganda como verdades factuais históricas, e a gente constrói o nosso pensamento, e a gente molda a nossa mente a partir de propaganda política. É como se daqui 500 anos a gente estivesse guiando os nossos pensamentos
a partir aí de interpretações históricas feitas, sei lá, pelos bolsonaristas ou pelos petistas. Então é um troço que a gente tem que sempre, isso eu falei também, eu lembro que eu comecei o curso de filosofia semestre passado, e vou começar o próximo, para quem for estudar comigo aí daqui 4 anos e meio, falando que a gente tem que estar disposto a testar o próprio teste, a dar um passo para trás e repensar as nossas coisas mais óbvias. Porque muito do que a gente recebe é propaganda, muito do que a gente recebe é merda. E a gente formula, a gente alimenta o nosso cérebro com merda, sabe? Ninguém está imune a isso, nem os filósofos grandes, muito menos o professor de filosofia. Mas é complicado, sabe? E aí a gente vai falar em liberdade de expressão, e a liberdade de expressão vai ser importante justamente por quê? Porque sistemas tomados por verdade, eles vão ser levados para o debate público para receber o contraditório. Diga lá, Eros, você vai conseguir abrir o microfone hoje? Pela extensão do texto, eu acredito que não. Bom, eu vou ler para todo mundo, até para a gente não ficar com silêncio constrangedor enquanto eu leio aqui. Então, eu vou ler em voz alta, e aí a gente traz aí para o registro a posição do nosso colega. Então, a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais que não deveria ter tanta regulamentação no Brasil. A regulamentação é sempre a colocação do direito entre termos com balizas, e que na maioria das vezes vai sempre no sentido de se restringir, o que é péssimo para a liberdade como um todo. Existe uma frase que diz, se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode criticar. Hoje sofremos sanções se falamos algo contra um político, pior ainda contra um membro do STF ou TSE. A partir do momento em que você tem um aparato legal estatal tão invasivo sobre esse direito, você coloca o próprio direito em risco. E se a liberdade de expressão for na prática suprimida, os demais direitos naturais e fundamentais serão suprimidos. Se o indivíduo não pode sequer falar, imagina, entendeu? Não pode sequer falar o que quer, imagine fazer. Como disse um ex-presidente americano, o preço da liberdade é eterna vigilância. Toda vez que entrar em palma regulamentar algo afeta as nossas relações pessoais, temos que olhar com extrema desconfiança. Não podemos esquecer dos estados totalitários do século XX, União Soviética, Alemanha nazista, etc., onde não se podia falar nada contra o regime. O Brasil, infelizmente, está indo nesse mesmo caminho. Vide o projeto da quadrilha petista para regulamentar as redes sociais. Um grande problema é a ignorância do nosso povo, que goza de uma liberdade razoável hoje, mas cada dia perde sem saber, por mais restrições em sua própria liberdade, caindo na desculpa de que é para te proteger, preservar instituições, resguardar a saúde pública. E aí, citando uma outra música, Proteção, da Plebe Rude. Se vocês não conhecem nem Engenheiros do Havaí, eu conheço muito, duvido muito que vocês conheçam Plebe Rude. Será verdade, será que não? Nada do que eu posso falar, e tudo isso para sua proteção. A PM nas ruas, a Guarda Nacional, o nosso medo, a sua arma. Tá? A instituição está aí para tua proteção. Sou a minoria, mas pelo menos falo o que quero, apesar da repressão. Ouçam essa música clássico aí do rock brasileiro dos anos 80, e vai bem aí na direção da fala do Eros. Deixar claro que a fala é do Eros. Então, Alexandre, se você for mutar alguém, é lá, tá? Não é aqui. E é isso aí. Então, tá registrado aí. Eu concordo na não restrição. Eu penso, sei lá, talvez esteja até cedo para eu trazer a minha posição aí, estamos no meio da aula, mas eu acho que liberdade de expressão tinha que estar fora de tutela. Não sei se vocês assistiram aquele filme Bastardos Inglórios. Assistiram? Sim, eu já assisti, Eu professor. já vi o filme. Então, para os que não assistiram, fica aí a tarefa, assistam Bastardos Inglórios. E, tipo, não existe spoiler de filme que tem quase 10 anos, né?
ou mais de 10 anos, não sei o ano de produção dos Bastardos Inglórios, mas é um filme que já tem aí um certo tempo de prateleira. E os Bastardos Inglórios, vamos dizer que é uma utopia judaica a respeito do enfrentamento aos nazistas. Então, os Bastardos Inglórios são um grupo de elite secreto de judeus que persegue nazistas e mata nazistas. Não, matar nazista é sempre uma alegria, né? Tipo, e eles sempre deixam, quando eles matam um batalhão, um agrupamento de nazistas, um sobrevivente. E esse sobrevivente é alvo de um questionário. E aí eles perguntam para o nazista sobrevivente, para o nazista escolhido para sobreviver, e contar para os demais nazistas que os bastardos inglórios existem e estão atrás de todos, né, para alimentar o medo. Pode falar, Oleiro. Ei, professor, um exemplo muito grande de quem lutava bastante pela liberdade de expressão é o Raul Seixas, né? Ele até queria fundar a Sociedade Alternativa. Sim. Raul Seixas, ele tinha bem esse lado e falou desses temas e falou de temas complexos. Ele escreveu sobre lesbianismo, as mulheres botando aranha para brigar, e falou da sociedade alternativa, falou de droga, falou de insatisfação social, da diferença de opinião e do conflito, tipo o meu amigo Pedro, sabe? E isso numa época que a gente tinha ainda menos liberdade para falar do que temos hoje, né? Então ele foi um cara de vanguarda aí nessa questão da liberdade de expressão. O Renato Russo também, ele pautava um pouquinho nessa questão, só que ele não era tanto quanto o Raul Seixas, né? Ele tinha um pouquinho a ser voltado para essa parte, né? Ah, bastante até, mas o problema é que o Renato e toda a geração do rock dos anos 80 já produziu depois da lei de anistia. Então, apesar de que os primeiros discos da banda foram gravados ainda no regime militar, você já não tinha uma onipresença da censura. Você ainda tinha a instituição da censura, mas o pior que acontecia era o teu disco ter uma faixa censurada ou não tocar no rádio, e isso ainda virava propaganda, sabe? Tipo, pô, você não vai querer ouvir aquela música que o governo proibiu. Mas ninguém era preso, ninguém era exilado. Isso depois da lei de anistia, depois de 78. E o Raul não, o Raul falou dessas coisas antes. O Raul, o Chico Buarque, o Belchior, o Gilberto Gil, o Aldir Blanc, Toquinho, Vinícius, vários caras ali da MPB e também desse princípio ali do rock, né? E eles tiveram aí, de fato, esse papel de abrir esses debates num momento em que os debates não eram lá muito bem-vindos, né? Mas voltando ali ao Bastardos Inglórios, né? Eles então interrogavam o nazista que eles deixavam sobreviver e eles perguntavam, cara, quando a guerra acabar, você vai tirar o uniforme, né? Normalmente o cara estava trajado, estava fardado. E ele, claro, com certeza, eu nunca mais vou querer saber dessa merda, eu nunca mais vou querer militar por nazismo, o nazismo é errado, é horrível, eu só tô aqui porque eu sou obrigado, não sei o quê, a pessoa renegava o nazismo. Aí o líder deles lá falava, cara, é o seguinte, eu gosto de saber quem são os nazistas. Então, se você tirar esse uniforme, se você se vestir como um ser humano, corre o risco das outras pessoas pensarem que você é um ser humano e não um nazista. E é uma coisa que eu não posso permitir. Então, você vai viver, mas eu vou deixar em você uma marca para que todo mundo saiba quem você é. Aí ele puxava o punhal e entalhava na testa do sujeito uma suástica. Cortava a testa aqui e fazia a marca do símbolo dos nazistas para que todo mundo soubesse que o nazista era um nazista. Eu adoraria viver numa sociedade de liberdade de expressão plena, justamente para saber quem são os babacas, sabe? Infelizmente, não está escrito na testa do homofóbico. Sou ladrão e vacilão. Fizeram isso com o menino lá, não sei se vocês se lembram. Pedófilo. Então, deixa as pessoas falarem, porque elas se identificam, e elas se identificando, a gente não é obrigado a conviver com elas, sabe? Eu acho melhor do que essa hipocrisia reinante da censura, onde todo mundo é obrigado pela lei a ser bom moço, e aí todo mundo sendo bom moço
todo mundo é um hipócrita em potencial e todo mundo é um filho da puta enrustido, sabe? Eu prefiro os filhos da puta se assumindo. A Andriele... Deixa eu abrir a fila aqui para ver quem levantou a mão primeiro. Andriele levantou a mão. Oi, professor, tudo bem? Claro. Boa noite. Boa Agora noite. que eu consegui chegar em casa, na verdade, eu vim só ouvindo, não pude nem discutir nada. Uhum. Mas então, o professor estava falando agora a respeito dessa identificação, né, que seria algo muito positivo na sociedade que a gente vive. Trazendo ainda até pelo que o Eros colocou, eu acho que ainda é válido um pouco de discussão a respeito da liberdade de expressão de rede social, porque, claro, nós que somos pais ainda ficamos um pouco mais mexidos quando a gente trata do X, né, o antigo Twitter. Uhum. Porque toda vez que acontece alguma coisa e você quer ver algo explícito, você recorre ao Twitter, porque lá no Twitter tá explícito. Então, se você soube que aconteceu uma chacina, você vai no Twitter, lá tá o vídeo da chacina. Se você soube que uma criança foi violentada, vai lá que você é capaz de achar o vídeo da criança que foi violentada. Então, o que que acontece com o Twitter? O Twitter não tem moderação. Então, acho que no contexto de moderação que está sendo visto, claro, nada no excessivo tem que ser aceito. Mas eu acho que na questão de moderação, sim, tem que existir em certas redes sociais. Porque existe um limite também dessa liberdade de expressão, né? Então, tem coisas que, mas se você não quiser ver, não acesse. Ou igual eu falo, se você não quer assistir a Globo, não coloque no canal. Mas a rede social, ela tá ali, ela tá disponível e a gente sabe que hoje a internet, ela vaza, ela circula. Ao mesmo tempo que tá no Twitter, tá no teu grupo da família lá dentro do teu WhatsApp. Então, acho que acho que o ponto importante que eu acho que nós temos que pensar não no extremo, mas sim na moderação. Se eu ver um conteúdo desse no X, quando ele estava ativo, com quem que eu reclamava? Para quem que eu falava que aquele conteúdo não era apropriado? Não tinha para quem recorrer. Então, aí que Uhum. tá, eu acho que é aí que entra a grande questão, né? Que às vezes a gente fica pensando só em liberdade, que a gente não pode ser como o Eros colocou ali, e se a gente já não pode escrever, imagine fazer, agir, mas eu acho que existe um ponto, sim, de moderação que a gente tem que respeitar dentro da sociedade e eu acho que é importante, sim, a regulamentação. Claro, não da forma que está sendo colocada, mas que é importante, sim. Tá certo, Andrelli. Obrigado. Só uma pergunta, quando você fala de moderação, você está falando daquela que é estabelecida pela própria rede social ou de um mecanismo de judicialização ou de impugnação das situações que são publicadas nas redes? Eu acredito, professor, que essa moderação a própria rede social com a inteligência artificial hoje consegue colocar, porque é o que já existe. Então, quando você coloca um conteúdo inapropriado, a própria inteligência artificial das redes sociais identifica. Claro que dependendo do que for publicado ou colocado lá nas redes, claro que tem que ter sim uma penalização judicial, né? Porque vamos pensar, por exemplo, um vídeo de pedofilia. Se você buscasse bem bonitinho no X, você achava. E daí você acha que é coerente uma pessoa ter tanta liberdade para colocar lá para a sociedade ver o que o doido gosta de fazer? Então, assim, esse cara com certeza tinha que ter uma penalização judicial. Mas eu acredito que a própria rede social hoje, com toda a modernidade, o próprio Elon Musk, que deve ter a mais alta tecnologia, né, lá junto com os caras do Vale do Uhum. Silício. Com Então, certeza. tecnologia não falta. Então, eu Uhum. acredito que essa moderação, sim, pode iniciar na própria rede. Eles identificam conteúdos, hoje já é identificado, né? Aprimorar é só questão de querer deles, porque condição eles têm, tecnologia eles têm, dinheiro eles têm, né? Então, é muito relativo. Eu acho que a gente acaba ficando num grande impasse ali na questão de que até que ponto essa liberdade ela também tem que ser assim tão livre, né? Uhum. A grande questão é justamente esse ponto, sabe? Porque aí a gente pega situações extremas, pedofilia, por exemplo, a prática da pedofilia, o porte de material de pedofilia, veiculação de material pedófilo, em si já se constituem como crimes.
Então, não seriam situações protegidas pela liberdade de expressão, não pela expressão, mas porque o mero fato desse material existir já se constitui num crime autônomo, sabe? E, de fato, eu acredito que, ainda mais porque as nossas redes sociais, elas são entidades particulares, são empresas, então essas empresas, enquanto vivemos num mundo livre e capitalista, elas têm todo o direito de estabelecer políticas de moderação e até estabelecer questões, vamos dizer, discriminatórias, entre aspas, mas de afirmar, essa aqui é uma rede social progressista, essa aqui é uma rede social cristã, essa aqui é uma rede social LGBT, essa aqui é uma rede social, sei lá, de paranistas, de flamenguistas, de corintianos. Isso existe, sabe? Se você entrar no fórum da Paranautas, no fórum da Meu Timão, na Furacão.com, são redes sociais e que tem ali uma discriminação por adesão. Aí tem ali Tinder, Grindr, esses sites de encontros que têm limitações no que diz respeito a posicionamento pessoal, orientação de gênero, a opção de relacionamento. A gente tem rede social cristã. Então, essa questão da moderação, eu nem a considero discriminatória quando praticada pela empresa, porque ninguém é obrigado a ingressar em rede social. Então, o pessoal, por exemplo, reclamava-se muito do Twitter pré-Elon Musk, porque era um espaço abertamente de esquerda. E nessa época, os conteúdos e os diretores anteriores do Twitter foram expostos pelo Musk quando a empresa foi adquirida. Eles abertamente orientavam os moderadores a excluir e a reduzir alcance de material conservador, de material de direita. Fora que eles, por conta própria, baniram o Trump, que era presidente dos Estados Unidos, no mandato, no cargo, por anos. E a lei americana permitiu que eles fizessem isso. Tipo, simplesmente foda-se, é uma empresa privada, se eles não querem ter o Trump, problema do Trump. Aí o Trump foi lá e abriu a rede social dele, que é a Social Truth. Né? Mas, enfim, essa questão da moderação, acho que ela é fundamental, a existência de uma instância, especialmente para denúncia daquilo que está tipificado como crime. Eu acho que é um ponto que talvez nem precisaria ser disputado, sabe? Alguém vai usar a liberdade de expressão para fazer propaganda do ponto de venda de droga, sabe? Eu acho que isso não é o uso da liberdade de expressão. E, de qualquer forma, você está apontando para outro crime, então você sai da esfera da liberdade de expressão. Eu estou apontando para minha boca de fumo. Porra, você tem uma boca de fumo. Você tem dinheiro ilícito, você tem entorpecente estocado, você tem arma. Agora, eu acho que o problema, quando a gente sai das situações extremas e chega em zonas cinzentas, é o limite. Tem que haver um limite, mas quem que diz esse limite? Eu não sei o que vocês acham disso. Diga lá, Rafaela. Entrando, né, no mérito novamente, eu até ia comentar sobre as pessoas terem a falsa impressão de que, claro, não querendo nunca denegrir a imagem da Igreja Católica e nem falar mal, né, porque não é meu campo de fala disso, Não, mas e nem foi minha intenção. Se você entendeu isso como uma crítica à tua fala, por favor, porque não, não foi isso. Tá? não, nada, nada, pode ficar tranquilo, mas de entrar no mérito de achar que a Igreja Católica não, vamos dizer que ainda não controla, não se tem mais o controle da sociedade. Porque hoje em dia eles maquiam muito bem tudo isso, é tudo muito por debaixo do pano. É igual falar que, ai, o Bolsonaro e o Lula, eles se odeiam, eles são inimigos mortais. E na verdade eles estão tomando um cafezinho, marcando de fazer um churrasco na casa um do outro e tipo,
Mesma coisa, futebol, você achar que, sei lá, Vasco e Flamengo se detestam, se odeiam e, na verdade, tipo, eles se matam ali no campo porque é a profissão deles, mas fora dali eles marcam de fazer uma coisa juntos, fazem piada, e porque eles têm um bem em comum, que é controlar a classe menos favorecida, porque eles sabem que, entendeu? Não se tem conhecimento e que eles conseguem manipular, entendeu? Através de. É igual pão e circo, na época da Roma Antiga. Dava pão para as pessoas e entretenimento, e as pessoas ficavam com a mente tão conturbada com aquilo que não conseguiam ver o que estava acontecendo ao redor delas, aceitavam qualquer coisa, porque querendo ou não, a Roma antiga, que era o estado dominante na época, estava dando pão, alimento, estava dando entretenimento para eles. Então eles viam, nossa, como forma de agradecimento, vou desfrutar daquilo que o meu estado querido está me proporcionando, sendo que nada mais, nada menos era do que uma forma de manipulação barata e que as pessoas estavam cegas e não conseguiam nem ver aquilo que estava na frente delas. E isso não está muito longe, porque Para mim, se você trocar Estado romano pelo nome de qualquer Estado moderno, a gente vai estar falando do presente. Sim, e não levando a crítica a nenhum partido político, mas é a mesma coisa do Lula ter prometido a picanha, entendeu? Tipo, pô, as pessoas só votaram nele porque ia ter cerveja e picanha, tipo, não viram a questão realmente política, os planos que ele poderia beneficiar a sociedade. Pô, será que o Lula só tem picanha e cerveja para oferecer e entretenimento? Será que ele não tem um país para reger? Uma questão social para ser vista, pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda, uma questão de educação, questão de cultura, que a gente sabe que o Brasil aí fora é muito mal falado e que a nossa cultura deveria sim parar de ser só vista como só carnaval e tantas coisas vistas como banais e realmente focar naquilo que importa, que é a música brasileira, que é poesia, que é poema, Clarice Lispector e tantos outros escritores renomados que agora estão sendo vistos aí fora como ótimos escritores. Nossa MPB, que é nossa, fenomenal, tanto de questão de letra, quanto do que eles transmitem mesmo, e tantas outras coisas, e pô, será que só conseguem ver só isso? Uma coisa tão fútil, perdão a palavra e a expressão forte, mas que ridícula, uma banalização desnecessária. Mas a gente sabe que infelizmente as pessoas focam no fútil mesmo. E cada vez estão deixando mais de lado aquilo que realmente importa, que é a questão social, solidariedade, humanização. E eu concordo muito com o que a Andriele falou, mesmo defendendo a não censura, as redes sociais devem sim ter moderação. No Instagram eu vejo muito isso, porque quando aparece alguns vídeos, às vezes, de unha em que contém sangue, enfim, coisas de podologia, eles colocam que é conteúdo sensível. Então, eles colocam como se fosse uma tela fosca, e se você quiser ver, aí você autoriza, entendeu? Para você poder ver esse tipo de conteúdo. E realmente, o antigo Twitter, ele tinha esse problema de a gente não querer ver certo conteúdo, mas aparecia, entendeu? Porque, ai, fulano curte, ou sei lá, alguém segue tal página que tem esse tipo de conteúdo, então não tinha-se muito a censura nesse fato, sabe? Mas, mesmo defendendo a liberdade de expressão, concordo plenamente com a Andriele que deve-se sim ter uma certa moderação. Tá certo. Só lembrando que moderação não é censura, seja ela realizada pela empresa, seja ela realizada pelo Estado, porque a censura, via de regra, ela é prévia. Você vai ter que submeter
uma comunicação para o Estado, ou você vai ter impedido o teu acesso ao meio de comunicação. Então, por exemplo, por que eu falei para mim que eu tenho que esse encerramento do Twitter é censura? Porque você impediu os milhões de usuários de, enquanto perdurar a suspensão de funcionamento da plataforma, expressarem suas ideias. Então, você tem uma censura prévia. A moderação é depois da publicação, e aí pode ser mensurada por uma equipe de moderadores, pode ser filtrada por inteligência artificial, pode ser até a própria avaliação da comunidade por meio das denúncias e dos apontamentos de irregularidades, para que o conteúdo ilegal ou abertamente falso, e daqui a pouco eu vou propor esse tema da falsidade, né, da fake news, ele seja retirado, ou pelo menos tenha sua circulação restrita. Letícia, diga lá. Bom, a Rafa ali até comentou, né? Eu acho que ela entregou a solução para o que a Andriele falou, né? Sobre a questão de ter o problema com os filhos, enfim, que vem determinadas coisas. Então, né, ouvindo um pouco sobre isso, a questão de o Instagram, por exemplo, deixar a tela borrada, né, para determinadas coisas, não está te obrigando a ver, mas está permitindo com que o outro publique, né? Então, acredito que essa seria uma solução muito boa, porque a pessoa continuaria expressando ali o que ela deseja expressar, né? Mas com relação aos outros não quererem ver, acredito que seria uma linha de equilíbrio, né? Então, Na foi verdade, só um sim, comentário, né? E é uma solução super antiga, porque até a Constituição de 88, por exemplo, era lei que produtos de mídia cuja capa violasse classificação etária ou que fossem censurados, e aí passava pelo... Era a Polícia Federal que cuidava da censura no Brasil. Tinha um departamento de censura na Polícia Federal. Eles deveriam circular em plástico preto. Então, discos que tinham imagens ofensivas na capa, revistas eróticas pornográficas, essas coisas que podiam circular, que passavam pelo crivo da censura, mas eram destinadas a um público de adultos, elas seriam comercializadas com um saco preto na frente, dentro de um saco opaco. Discos, sabe? E, por um lado, isso teve uma eficácia, né? Porque não expunha as pessoas a verem o sexo explícito, a nudez, ou a linguagem chula, a imagem de violência, de sangue, mas, por outro lado, servia de propaganda. Meio que suscitava curiosidade. Eu vou abrir isso aqui, se eu botar uma caixa na frente das pessoas e dizer não abra, a galera vai abrir e vai olhar. Então tem esse aspecto dúplice. Na verdade, tudo na vida tem um aspecto dúplice, né? As coisas se tornam o seu contrário, tipo, tudo tá preso ali nessa coisa da dialética, sabe? Eu coloco uma lei que proíbe, mas a proibição gera desejo. Eu coloco uma capa que esconde, mas a capa que esconde gera curiosidade. Então, é difícil a gente ter uma solução última para os problemas da existência. Aí é a curiosidade, né, professor? Sim. A curiosidade matou o gato, não é? Coitado Então, do vê gato. quem quer. Coitado do gato. É aquilo, assim. Sinceramente, professor, eu tenho uma alta capacidade de ouvir as coisas e deixar com que saiam pelo outro. Então, acredito que seja algo relacionado a algumas pessoas, outras não tenham isso e levam muito para o coração aquilo que escutam, né? Mas essa questão, assim, de, por exemplo, como é que eu vou me exprssar? Essa questão de liberdade de expressão ser meio que vedada, o próprio professor Rafael, o outro Rafael, estava comentando, né, que por coincidência todas as aulas as quais ele publicou durante a pandemia falando sobre o Alexandre foram todas, né, excluídas da plataforma. Sério, cara? Ele falou, né, sobre isso, se eu não me engano, foi ele até. Alguém se lembra disso aí que possa falar? Então, assim, ele falou que Verdade, coincidentemente professor, ele falou mesmo. né, Cara, foram excluídas. eu não duvido de maneira nenhuma que a moderação da Meta, não sei se as aulas dele foram para o YouTube, onde que ele publicou, para o Google, pela inteligência artificial, eliminou esses conteúdos pelo mero fato de que eles
podem vir a se tornar sensíveis. E nós, professores, né, ainda mais nessa época de hoje, a gente fica muito exposto, sabe? Eu sei lá, cara, eu às vezes me sinto assim, andando na navalha, porque eu falo em sala, e pode ser online, presencialmente, o que eu penso, mas a gente está exposto a processo. Eu trabalho para o Estado, eu sou servidor do Judiciário, então, para eu ter um problema por conta de uma posição desse tipo, assim, é um pulo, sabe? Mas ainda assim, sei lá, cara, eu prefiro manter a vigilância e preservar a liberdade que eu acredito que eu mereço ter, do que já me esconder antes, sabe? Se vier o processo, foda-se. Eu até tenho que dar uma olhada no meu acervo de aulas lá no YouTube para ver se tem aula que sumiu também, que eu nunca mais olhei. Mas eu falei cada coisa, nossa, na época da pandemia, então, puta que Pois é, pariu. isso que é engraçado, né? Esse que é o problema da moderação, assim por dizer, né? Porque se for observar, então foi uma forma moderada de, né, evitar diversos conflitos, os quais talvez seriam causados pelas falas do professor durante as aulas. Mas até que ponto vai essa moderação, né? Eu vejo que ela não estaria no nosso controle, mas no controle de outras pessoas. Então, até que ponto iria esse controle para que a gente pudesse se expressar, né? Até que ponto está indo, na verdade? Uhum. Sei lá, tipo, já te passo a palavra, André, mas, por exemplo, nas nossas aulas, nas aulas presenciais, nas aulas online, a gente tangencia vários temas que são bem polêmicos e que geram discussões calorosas na sociedade. Disso para ter uma fala de qualquer um de vocês ou minha, tirada do contexto e transformada numa exposição, até assim, ó, não custa nada pro canalha que fizer isso. E destrói uma reputação, destrói uma carreira, destrói uma vida, sabe? Então a gente vive numa época perigosa e, sei lá, eu acho que se a gente não tiver liberdade, pelo menos na universidade, nós vamos ter onde, cara? Como é que a gente vai produzir conhecimento se a gente censurar a discussão sobre os problemas? Tipo, aqui você não fala, aqui você não vai. Sei lá, se tiverem que me prender, me censurar por causa disso, foda-se. Tipo... Andriele, pode falar. Então, o professor estava falando agora da questão de a gente ser um penalizado por ser servidor, né? E eu passei por uma situação dessa, porque depois que eu passei a ser comissionada, a minha chefia chegou a me chamar em particular e falou que eu tinha que tirar algumas postagens que eu tinha feito na época da eleição, da minha posição que eu tive política. E a justificativa era assim, que eu tinha que tirar porque aquilo ali poderia me prejudicar, porque a partir do momento que eu ia me envolver no governo, eles iam começar a vasculhar minhas redes sociais. Então eu tive que acabar fazendo isso. Então eu super entendo isso que essa questão que o professor falou, que querendo ou não, qualquer coisa às vezes que a gente fale ou que seja mal interpretado, acaba realmente tendo algumas consequências para a gente. Isso é inevitável, né? Não tem outra forma. Uhum. E outra coisa que eu estava pensando, eu estava lendo a respeito dessa questão do Elon Musk e tudo mais, e eu vi uma situação que o Elon Musk teve o mesmo problema de acabar sendo, né, não censurado, mas acabou sendo limitado um pouco nas suas redes sociais em outros países. Eu acho que um foi na Turquia e outro eu não lembro o nome. E a partir do momento que os juristas lá, o próprio presidente veio, né, para ele e falou assim, ó, você vai ter que limitar a tua rede social porque aqui nós temos essas condições no nosso país. Ele prontamente aceitou. Ele aceitou e ele fez e ele implantou na rede social dele nesses países. E por que que aqui no Brasil ele estava tendo de frente? Então, às vezes, a gente também tem que pensar assim: tá vindo uma pessoa, um americano rico, bilionário, que, né, fez todo o dinheiro dele com redes sociais, que vive com opiniões do povo, que ficam ali trocando, que é o que dá dinheiro para ele. E ele colocou as condições dele dentro da rede social dele e jogou isso dentro de um país, e agora que ele está sendo limitado, claro, vou botar um parênteses, assim, de forma muito excessiva, mas eu acho que tinha que sim ter um limite, como eu já disse. Não da forma que está sendo colocado, mas tinha que ter. Até que ponto, assim, também o povo vai aceitar que qualquer um venha e implante uma rede social com
os critérios que ele achou que é certo. Ele colocou que isso aqui é certo, esse conteúdo pode ser, então quer dizer que qualquer um chega, coloca isso dentro do país e o país também não pode colocar nenhum condicionante de limite para essas pessoas que colocaram essa rede social ali. É claro que como eu vou repetir, é exagerado o que está sendo feito hoje, mas eu acho que sim, tem que ter um limite, tá? Eu acho que as coisas são muito jogadas, assim, as coisas aparecem e a internet, ela é incrível, né? A velocidade dela, quando a gente vê, tá aqui. Isso já se diz com redes sociais obscuras da internet, que falam, né? O lado negro da internet. Eu lembro que quando minha filha era adolescente, eu tinha medo dela fazer aquelas brincadeiras da baleia lá, que tinha negócio de baleia. Nossa, da baleia azul, cara. Teve esse negócio, Não tinha um negócio verdade. de baleia? Então, e eu Teve. morria de medo, professor. Eu sempre ficava olhando se ela tinha gilete guardado, sabe, essas coisas, porque eu falo, meu Deus, criança, eles ficam tão sozinhos dentro de casa, e daí aquele adolescente se jogou, aquela menina fez uma filmagem colocando fogo nela, lembra? Nas partes íntimas, colocou na rede social, outro queimou o gato, outro botou fogo no sofá. Daí eu falei, cara, cadê o limite disso aí? Cadê o governo? Ah, mas tá no obscuro da rede social. Cara, pelo amor de Deus, a tecnologia tá aí, tem que hacker pra tudo, né? Pra hackear programa do governo, daí tem quem do governo tira esse hacker, eles conseguem recuperar. Mas Sim. agora essas coisas ficam muito livres, né? Mas eu acho que às vezes é uma coisa pra gente ficar pensando a que ponto também a gente dá essa liberdade para essas pessoas que nem ao menos são do nosso país, que colocam as coisas com as condições. Eu sou muito patriota, então eu também tenho um quê com o americano. Daí, às vezes, falo com o negócio de americano, eu vejo gente com boné dos Estados Unidos, já me dá um nervoso já. Mas, assim, às vezes é uma coisa que eu fico refletindo, às vezes talvez é algo que a gente possa também refletir a respeito disso, né? Rafaela, pode falar. A Andriele falou sobre o pessoal a chefe dela meio que censurar ela, né? Falar que agora que ela estava comissionada, ela tinha que tirar alguns posts. E eu lembrei que na época que estava tendo as eleições entre o Haddad e o Bolsonaro, a minha irmã ela era muito, muito contra, né, aos ideais do Bolsonaro. E ela sempre foi muito de se expressar assim abertamente. E, cara, uma coisa que a gente nunca imaginaria que ia acontecer e aconteceu. O comandante da Marinha chegou e falou com meu pai que era para minha irmã não colocar as opiniões dela nas redes sociais, porque eu não sei se o senhor lembra que tem aqueles emblemas assim que dá para colocar ao redor da foto. E daí na época tava, sou antifascista e anti não sei o quê, e anti não sei o que lá, anti-bolsonarista, e enfim, essas coisas eradas assim. E daí ela tinha colocado, acho que se eu não me engano, no perfil dela, eu não lembro o que ela tinha colocado, e um cara viu e falou com o comandante mandou chamar o meu pai, daí, tipo, meu pai chegou puto da vida em casa, falando que ou era pra ela tirar, ou pra ela, tipo, privar o perfil dela pra, tipo, ninguém ver, e essas coisas assim. E, cara, a gente nunca eu mesmo nunca ia imaginar que, pô, um negocinho que a gente posta assim nas redes sociais ia tomar uma proporção tão grande a ponto de chegar o comandante pedir pra tirar, cara. Tipo, é bizarro o tanto que se espalha, assim, sabe? E o tanto que eles tentam realmente abafar, assim, controlar mesmo. Sim, sim. É, vamos lá, a gente tem a questão do bilionário e do fato dele achar que pode fazer o que quiser no país, e tem a questão do, da limitação que nos é imposta pelas autoridades e por patrões e por empresários, né? E vamos lá, quanto ao Elon Musk, ele é um bilionário. Pode falar, Leire. Vocês falam, depois eu só complemento. Leire, diga Então, lá. professor, eu até concordo com a que a Andriele, né, falou, só que assim, o que eu entendi, vou dizer o que eu entendi, que na verdade o
o Alexandre de Moraes lá, ele só pegou pesado com o Elon Musk depois que doeu no ego dele. Que o Elon Musk fez alguma coisa que falou a sentido do Alexandre de Moraes. Daí é que ele foi banir. E por que que ele não já não prestou atenção nessas redes sociais do Elon Musk antes, então? Entendi. Eu acho que assim, gente, antes de a gente. Aqui somos todos estudantes de direito. Né? Sou professor, mas sigo estudando, vocês estão na graduação, e eu acho que nós, para podermos opinar a respeito do conflito, a gente precisa entender o contexto do processo. Então, a gente tem que questionar como é que está a adequação da interpretação à norma, e depois disso interpretar o que? A legitimidade dessa norma. A gente tem uma aula de sociologia para discutir esses temas, justamente para poder questionar o quê? A legitimidade da interpretação que a norma recebe. Né? Então, assim, eu gostaria de, para a aula que vem, a gente fazer um apanhado partindo do jurídico para o sociológico desse tema, para a gente ter uma leitura o quê? Do que tem em jogo, qual foi a ordem que a empresa recebeu, qual é a resposta que ela deu com interpretação da Constituição, e a partir daí a gente ter uma leitura um pouco mais técnica do problema, sabe? Porque o Twitter recebeu ordens para excluir e para abrir sigilos de comunicação de uma série de indivíduos ligados à direita. Inclusive é um senador, e inclusive é uma menor de idade, que é filha de um jornalista que se autoexilou. Então a gente tem aí uma série de pessoas que vêm aí sofrendo uma persecução, não falei perseguição, porque perseguição é imotivada, mas que estão passando ali por uma persecução de caráter administrativo, no caso dos inquéritos, e penal. E o Twitter, em um determinado momento, recusou o cumprimento dessas ordens por considerá-las ilegais. E aí, no momento em que o Alexandre de Moraes estabeleceu vai cumprir sim mediante multa, o Twitter simplesmente retirou todos os seus representantes do país, fechou o escritório. E aí o Alexandre de Moraes, ele pegou, então gritou truco, o Musk 6, aí o Moraes 9, fechou o escritório. O Código Civil Brasileiro e o Marco Civil da Internet estabelecem que empresas estrangeiras devem ter representação no Brasil, Código Civil, e o Marco Civil da Internet estabelece que as empresas online que operam no Brasil devem ter representação para receber intimações. E ele deu um prazo de 24 horas para intimar o Twitter. Só que o Twitter não tinha mais representação no Brasil, então o que ele fez? Ele pegou e, no âmbito de uma ação penal, porque isso tudo está no âmbito de um inquérito, aliás, de um inquérito criminal, ele pegou e intimou o Twitter pelo Twitter. E aí perguntem para os professores de penal de vocês se intimação por rede social é válida e se a gente tem alguma previsão legal disso. Não estou dizendo que não estou dizendo que não é, até porque, como tudo em direito, a gente vai ter posições díspares, mas ele intimou o Twitter pelo Twitter. E mais, ele mandou congelar as contas de uma outra empresa do Musk, de internet via satélite, que me fugiu o nome agora, Starlink. Ele mandou bloquear as contas de uma outra empresa do Elon Musk para garantir o pagamento das multas que ele impôs ao Twitter pelo não cumprimento das decisões judiciais. E ele intimou o Twitter para, em 24 horas, indicar um representante no Brasil. Aí o Twitter gritou 12, cai ladrão, e não indicou. E aí, não indicando um representante no Brasil, eles caíram em desobediência e eles descumpriram estatutos da lei civil ali da internet, do Marco Civil da Internet, do Código Civil, e
o Estado, então, na figura do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu a ordem para que a Anatel informasse as provedoras de internet quanto ao bloqueio do Twitter em território nacional. Então, esse é o cenário. E aí a gente tem aí, pelo menos aparentemente, vamos dizer que uma escalada de um conflito que parece muito mais político do que jurídico, e algumas questões que são juridicamente nebulosas, sem entrar na discussão a respeito do se a posição do STF está certa, se está errada, se a posição do Twitter está certa, está errada. Mas que é, primeiro, a citação via Twitter, e intimação, né, via Twitter, e, segundo lugar, o bloqueio de dinheiro de uma outra empresa que pertence, uma outra empresa, que é a Starlink, para cobrir as obrigações do Twitter, e ele deduziu que é do mesmo grupo econômico, pelo mero fato de que as duas empresas têm o mesmo acionista. Mas as duas empresas são sociedades anônimas, cujas ações são vendidas em bolsa de valores, e elas não integram o mesmo grupo econômico, apesar de elas terem o mesmo acionista majoritário. E essa decisão traz um risco financeiro fodido para o Brasil. Então, por exemplo, a gente teve aí a questão das lojas americanas, da fraude no ano passado. Não sei se vocês se lembram da fraude das americanas. Poderia, então, o judiciário mandar prender dinheiro na Ambev para cobrir o rombo das americanas, já que as duas têm o mesmo acionista majoritário? Não são empresas do mesmo grupo econômico. Há quem entenda que sim, há quem entenda que não. Mas ficou casuísta demais que essa possibilidade ampliada de interpretar o que é grupo econômico de fato tenha surgido justamente numa altercação pessoal entre o ministro da Suprema Corte e uma empresa internacional, um empresário internacional. Enfim, acho que a gente tem que ter esse cuidado aí como estudantes de direito, de ter a nossa leitura um pouquinho mais técnica, né? Foi o que eu tentei fazer na semana passada ali, quando a gente foi buscar a questão ali do direito de família na sociologia e da sociologia da família no direito. Olair, diga lá. Então, professor, só para complementar, hoje de manhã, quando eu levantei para ir trabalhar, a televisão estava ligada aqui, eu acabei vendo uma notícia na Rede Globo que a Starlink não cumpriu a determinação da Anatel e não derrubou o X lá, que era É, para bloquear, né? E eles não bloquearam, porque acho que é do mesmo dono, né? isso. Eles disseram que só vão cumprir a ordem quando o Alexandre de Moraes mandar desbloquear o dinheiro deles, porque o Starlink não é do mesmo grupo econômico do X. Apesar de ter o mesmo controlador, não é o mesmo grupo econômico. E, além disso, o problema da Starlink são dois. Aliás, os problemas da Starlink nessa questão são dois. Primeiro, por ser uma empresa global via satélite, ou seja, eles transmitem a internet diretamente do satélite para o usuário, o que a Anatel pode fazer contra a Starlink? Nada. Porque ela não tem nenhuma estrutura física no Brasil que possa ser controlada por provedores via Anatel. E como ela não está instalada no Brasil, ou pelo menos caso ela deixe de estar instalada no Brasil, eles podem simplesmente abrir a internet sem moderação nenhuma para o território nacional inteiro e falar, foda-se, tá aqui, ó, acabou a tua capacidade física de controlar a internet. Porque se a Starlink simplesmente abrir o sinal, qualquer medida de tutela sobre a liberdade na internet no Brasil vai deixar de ter sentido. Porque a Anatel não pode fazer nada contra eles. E o segundo ponto é que, ao atacar o funcionamento da empresa, eles estão criando um problema logístico e um problema institucional. Porque, por serem uma empresa via satélite, ou seja, que não depende de nenhuma forma de cabeamento, eles atendem toda a região norte, especialmente os povos da floresta, ribeirinhos, indígenas, escolas rurais, postos de saúde,
vários governos estaduais têm contratos com a Starlink da região norte, porque simplesmente não tem como uma fibra ótica atravessar a selva. E, além disso, quem está fazendo uso da Starlink na fronteira são as Forças Armadas. E aí você vai desplugar o Exército e a Marinha, o Exército e a Aeronáutica do Sistema Nacional de Defesa, se você desplugar a Starlink. Então, esse é um campo do jogo de xadrez onde o Brasil tem desvantagem, ou o STF, né, porque eu não sei quem representa aí a vontade, o interesse do Brasil nessa brincadeira, mas onde o Estado brasileiro tem desvantagem. Primeiro, porque eles não têm meios materiais para impedir o Elon Musk de promover a Starlink. E, em segundo lugar, porque o Estado brasileiro depende da Starlink. Nós não temos um sinal de satélite para nos prover internet por forma direta. Então, é um problema que eles vão ter que resolver aí, e que torna a questão ainda mais divertida, e que torna a questão ainda mais complexa. Eu gosto do que torna as coisas mais divertidas e complexas. Pessoal, são 21 horas. Vamos dar uma encerrada aí na discussão por hoje. Então, na semana que vem a gente segue online também, né, no dia 9. E aí nós vamos... eu anotei aqui, vocês estão vendo na tela, né, tá pequenininho, porque eu anotei no bloco de notas, né, mas eu anotei alguns tópicos que surgiram na discussão, e a partir deles eu vou trazer autores que tratam da questão da comunicação, para a gente ter aí uma discussão mais técnica dentro da sociologia a respeito dos problemas que a gente está tratando aqui hoje. Então, nós vamos falar de censura, vamos falar de teoria da ação comunicativa, vamos falar de ação performativa, e vamos falar aí de várias outras coisas divertidas, de vários autores que vocês talvez ainda não conheçam e que vocês vão gostar de conhecer. Então, galera, obrigado aí para quem compareceu. Os que não responderam chamada, fiquem online depois que eu encerrar a gravação, e para os demais aí, boa noite e até semana que vem. Estou fechando a gravação. Valeu! Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. professor. Tchau, professor. Boa noite.